bora mergulhar hoje nas primeiras etapas de O Alquimista, do Paulo Coelho. Sabe, essa é uma daquelas histórias simbólicas, né? Sobre a busca por um propósito e por aquele tesouro que, de alguma forma, parece que está esperando por cada um de nós. E para a gente começar, olha que interessante a conexão do autor com a obra. O próprio Paulo Coelho ele passou mais de 10 anos estudando alquimia. Então essa busca pessoal dele por transformação acaba se refletindo totalmente no livro. É por isso que a jornada do protagonista se torna algo tão universal, que tanta gente consegue se identificar. E o livro já chega com uma pergunta central, que conecta a história direto com quem está lendo. Qual é a sua lenda pessoal? O conceito, na verdade, é bem simples, é aquilo que alguém sempre quis realizar na vida. E essa ideia, olha, ela é o coração de tudo que a gente vai ver aqui. Ok? Então vamos entrar de cabeça na história. A gente começa com o Santiago, um jovem pastor lá da Andaluzia, e a vida dele... Bom, ela está prestes a ser virada de cabeça para baixo por um chamado bem misterioso. A vida do Santiago no início é super simples. O mundo dele se resume ao rebanho, a um livro que ele carrega e aos campos abertos da Andaluzia. Ele viaja com as ovelhas dele e ele até acredita que elas o entendem, sabe? É uma rotina de pastoreio, leitura, uma vida bem segura, previsível e até confortável, né? Só que essa tranquilidade toda não dura muito. De repente, o Santiago começa a ter um sonho que se repete e se repete. Nesse sonho, uma criança aparece, leva ele até as pirâmides do Egito e fala de um tesouro escondido. O problema? Ele sempre acorda bem na hora H, antes de descobrir onde o tal tesouro está. Esse sonho, claro, é o primeiro sinal, o chamado para a aventura. E agora, sem saber muito o que fazer com esse sonho, né? O Santiago vai atrás de conselhos. E é aí que ele encontra duas figuras, nossa, muito diferentes uma da outra, que vão guiar ele, cada uma do seu jeito, a interpretar esses sinais. A primeira parada dele é uma cigana, lá em Tarifa. E a interpretação dela é, bem, digamos que é direto ao ponto e até um pouco decepcionante. Ela simplesmente fala pra ele, vá pro Egito e encontre o tesouro. E em troca, claro, ela quer 1/10 de tudo. Simples assim. Mas logo depois, ele topa com uma figura muito, mas muito mais enigmática. Um velho simplesmente senta do lado dele numa praça, se apresenta como Melquisedeque, o rei de Salém, e aí vem o choque. O velho começa a revelar detalhes da vida do Santiago que ninguém poderia saber. Imagina o espanto do rapaz. É nesse momento que o rei apresenta um conceito central do livro todo. Ele explica para o Santiago o que é a tal lenda pessoal. Basicamente, é a missão que cada pessoa tem na Terra. É aquele desejo mais profundo, sabe? Que, segundo ele, surge da alma do mundo. E aqui vem uma das frases mais famosas e poderosas da obra, né? O Melquisedeque disse: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. A ideia é essa. Quando alguém se dedica de verdade à sua lenda pessoal, o universo inteiro dá um jeito de ajudar. Bom, vamos em frente para ver no que isso vai dar. Com essa nova perspectiva na cabeça, o Santiago agora está diante de uma escolha. E que escolha, hein? Uma que vai mudar a vida dele para sempre. O conflito interno do Santiago fica bem claro aqui. Pensa só, de um lado, a vida de pastor. Segura, familiar, confortável, tudo o que ele conhece. Do outro, o chamado da lenda pessoal. Uma aventura, uma jornada perigosa, rumo ao desconhecido, tudo isso em busca de um tesouro que apareceu num sonho. E ele decide. Tomado pela conversa com o rei, ele vai lá e vende todo o rebanho dele. Tudo. E com o dinheiro, compra uma passagem para Tanger, na África. É um abandono completo da vida antiga. Tudo para seguir os sinais. Só que a jornada mal começa e pá! Um obstáculo devastador. Logo nas primeiras horas em Tanger, ele confia num cara que se oferece para ajudar e acaba sendo roubado. Levaram todo o dinheiro dele. Imagina a cena, sozinho, sem um tostão, num país estranho onde ele não entende uma palavra. Então, chegamos num ponto crucial. Como o Santiago reage a isso? A jornada dele parece que acabou antes mesmo de começar de verdade. É aqui, nesse momento, que a resiliência dele vai ser testada para valer. Mas em vez de desistir e se entregar, ele arruma um trabalho numa loja de cristais. E o dono da loja é uma figura interessantíssima. Ele é tipo o oposto do Santiago. É alguém que também tem um sonho, uma lenda pessoal, ir para Meca, mas que tem tanto medo de realizar que prefere passar a vida inteira só sonhando com isso. E o Santiago não fica só no fazer o básico, sabe?
Ele usa aquela habilidade dele de ler os sinais e o entusiasmo contagiante para transformar completamente o negócio. Primeiro, ele limpa todos os cristais que estavam cheios de poeira. Depois, constrói uma estante do lado de fora para chamar a atenção. E a grande sacada, ele sugere vender chá de menta nos copos de cristal. Isso atrai uma multidão de clientes e a loja que estava morta simplesmente revive. E essa frase do mercador de cristais é perfeita por momento. Toda a bênção que não é aceita transforma-se numa maldição. O sucesso que o Santiago traz é uma bênção, não há dúvida. Mas o mercador tem medo da mudança que isso traz. Ele percebe que ignorar essa oportunidade pode, no fim das contas, se transformar numa vida de puro arrependimento. Passa-se quase um ano de muito trabalho e o Santiago finalmente consegue juntar uma boa grana. Dinheiro suficiente para, mais uma vez, estar diante de uma escolha decisiva sobre o futuro dele. E o resultado do esforço dele é impressionante. Ele junta dinheiro para comprar, olha só, 120 ovelhas. É o dobro do rebanho que ele tinha antes de tudo começar. Com essa grana toda, ele poderia muito bem voltar para a Espanha e ser um pastor com muito mais sucesso do que antes. Então, a escolha está na mesa de novo. Voltar para casa, para a segurança, para um sucesso praticamente garantido, ou arriscar tudo, mais uma vez, pela promessa incerta do tesouro nas pirâmides. E aí cai a ficha. Ele percebe que voltar a ser pastor é algo que ele sempre pode fazer. Mas a chance de ir até o fim com a lenda pessoal, essa talvez não apareça de novo. E com a determinação totalmente renovada, ele toma a decisão. Santiago se junta a uma caravana que está de partida para cruzar o imenso deserto do Saara. Ele mergulha mais uma vez de cabeça no desconhecido, dando o próximo passo nessa jornada épica. Já no deserto, ele começa a encontrar uma nova sabedoria. E tem uma frase de um cameleiro que define perfeitamente a mentalidade para essa nova etapa. Quando não se pode voltar, só devemos nos preocupar com a melhor maneira de seguir em frente. Depois daquele quase desastre em Tanger, Santiago finalmente entende a lição. O foco tem que ser total no caminho que está pela frente. E é aqui que a gente encerra esta primeira parte da análise com uma questão para a gente pensar. A jornada agora leva o Santiago para o coração do deserto, onde ele vai começar a entender aquela ideia de que tudo é uma coisa só. Fica a pergunta no ar. Que lições tão profundas será que estão esperando por ele na imensidão daquelas areias?